Romanos 8, no versículo 31, todos acharam? Diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, e aí o 32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Posso ouvir um aleluia aí? E Ele está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí eu quero que você preste atenção agora. A palavra diz assim: será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele coloca vários pontos aqui que podem estar hoje talvez te tirando do centro da vontade de Deus. Mas ele declara, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Feche teus olhos por um momento. Pai, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Deus, ela vem e penetra, Deus, o mais profundo do nosso ser, do nosso interior. Pai, eu quero ser aqui apenas instrumento daquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã. Pai, que o Senhor venha e fale a cada coração, traga a memória, a mente. Pai, traga as palavras certas. Nós preparamos uma palavra, mas o Senhor é o pastor dessa igreja. Então, Pai, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês vão me ajudar a pregar, amém? Então fala para o teu irmão assim, então se anima que a palavra hoje é dura. Fala, se anima. O tema da minha palavra hoje é: vitórias ou fracassos? Eis a questão. O que você tem feito na tua vida? Como que você tem conduzido os teus dias? Pastor, eu já me acostumei a viver uma vida fracassada. Existem pessoas que já se acostumaram. Pastor, eu já me acostumei a viver uma vida vitoriosa. Então quando eu perco, eu sofro. O meu filho, Theo Branco, ele não suporta perder. Você conhece alguém que não suporta perder? Deixa eu ver aqui, você conhece alguém? Então, o Theo, quando ele era criança, ele é criança, né? Mas quando ele era menorzinho, 3, 4 anos, pensa um cara que não queria, falava para ele, cara, faz isso daqui. Ah, pai, depois eu faço. Eu falava, Theo, vamos, faz. Ah, eu não quero, eu não estou com vontade. Cara, você tem que correr para a gente. Ah, pai, deixa que ganhe. E eu falei, meu Deus, eu preciso tirar desse piá uma energia de vencedor. E aí eu comecei a falar para ele, cara, o mundo, ele valoriza melhor os vitoriosos, sim ou não? Sim ou não, gente? E eu falei, cara, você vai ter que começar a querer ganhar. E eu comecei a pressionar o Theo, e a treinar o Theo, e a ensinar o Theo. E hoje, gente, o Theo faz quase 2 anos que está quase entrando aqui no chão, mas você não quer ir pro Kids, cara, você sempre está na minha palavra. Os filhos falam com a gente, né? Mas o Theo hoje, ele é um campeão. Por quê? Porque quando ele vê qualquer coisa para competir, para que tenha algo para ele disputar, uma corrida, uma brincadeira, uma questão de carro, né? Se eu saio da igreja com mais alguém, eu tenho que chegar primeiro. Tudo é uma competição. Lá na nossa casa, ganha quem chega primeiro na porta. Então quando nós estamos chegando na rua de casa, o portão abre, o Theo abre a porta, ele sai correndo, porque ele tem que ser o primeiro a tocar na porta. E aí o que eu quero dizer para você, é tão simples, ele tem 5 anos, mas ele traz um ensinamento para mim e para você. Do que você é capaz? Pergunta para a pessoa do lado, do que você é capaz?
Pensa, de um menino que não tinha vontade, hoje o Theo me ajuda a cozinhar, lava a louça, tem que ganhar. Cara, ele faz muita coisa. A Valentina está lá em cima, mas a Valentina, você fala, filha, lava esse copo. Ela fala, sério? O Theo, você fala, lava esse copo. Ele, posso lavar o prato também, o talher? Porque, querido, ele mudou. Existiu uma transformação. Repita comigo, transformação. E o que realmente gera transformação hoje, querido? É você fazer o básico bem feito. E o básico bem feito hoje, mesmo que simples, se for realizado com regularidade, ele vai trazer um crescimento para a tua vida. E o básico hoje na vida cristã, para você ser vitorioso e não fracassado, eu coloco sempre 3 coisas básicas, um tripé, como essa mesa aqui, ó. Vamos pegar essa aqui que são 3 pés. Existe um tripé para que essa mesa ela não venha cair. E a primeira delas é a oração. Sabe, muitas vezes você já tem se habituado a não vencer, a ser um fracassado, porque falta oração. O Senhor Ele te trouxe essa manhã para dizer, olha, não importa se você vai começar com 5 minutos, 10 minutos, se você já ora 1 hora, glória a Deus pela tua vida, mas você precisa começar a falar com Deus. Quando você fala com Deus, os céus eles se abrem sobre a tua vida, eles se abrem sobre a tua casa, eles se abrem sobre a tua família. Como a pastora ministrou aqui quando ela pegou a palavra, querido, nenhuma condenação é capaz de parar e impedir o que Deus vai fazer na tua vida, se você for uma pessoa que ora. Mas sabe por que muitas vezes a nossa oração ela começa a ficar rasa e ela começa a ficar muito sem palavras? Porque falta o segundo pé da mesa, falta a leitura da palavra. Querido, quando nós lemos a palavra ela faz parte da nossa oração. A pastora Valnice Milhomes, ela tem um livro que se chama Orando a Palavra. Se você não sabe como orar, compre esse livro, é barato. Mas querido, é um livro que te ensina, se eu estou triste, que oração eu faço? Ela tem uma oração de tristeza. Pastor, mas aí é uma reza? Não, ela vai te ensinar, Senhor Jesus, e aquela palavra ela vai entrando no teu coração. Sabe, eu sofri a noite inteira, mas Deus, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Posso ouvir um amém? E você começa a declarar a palavra na tua oração, e as coisas começam a mudar na tua casa. Mas existem coisas que a Bíblia diz que precisa, além de oração e palavra, precisa de jejum. Queridos, o jejum ele vai trazer um impacto sobrenatural sobre a tua casa. Pastor, como eu faço jejum? Você vai tirar lá o alimento, você vai fazer um propósito. Nós temos lá no nosso Instagram como que faz jejum. Você pode olhar, está tudo explicando lá. Mas não é simplesmente passar fome, é durante esse período lá de 12 horas de jejum, de preferência acordado, amém? Que tem gente que fala, pastor, eu fiz um jejum, da meia-noite às 10 da manhã, mas que hora você acordou? 9h40. Não, daí não vale, né, querido? Jejum acordado, então eu vou fazer até as 18 horas, eu vou tirar 3 períodos para orar 5 minutos, eu vou no banheiro no meu trabalho, eu vou me apresentar, eu vou falar com Deus, no horário do meu almoço eu vou ler a palavra, e você vai começar a ver que existem coisas da tua vida que só saem com jejum e oração. Nós temos vivido dias de guerra, sabe, se eu for perguntar para cada um que entrou nesse lugar, talvez muitos tenham coisas para se lamentar. Você conhece aquela pessoa que toda hora reclama, não olha para o lado agora? Toda hora tem algo para reclamar, algo para se lamentar, algo para chorar. E querido, todos nós temos dias de fracasso. Mas quando nós fracassamos e nos levantamos em Deus, nós entendemos que esse fracasso nos impulsionou para mais perto da nossa vitória. Nos levou para que nós possamos chegar a sermos campeões daquilo que Deus quer fazer. Ser vitorioso, querido, é progredir todo dia. Deus ele está falando comigo e com você, que nós precisamos nos fortalecer naquilo que o nosso principal treinador, Jesus, o nosso mestre, tem nos ensinado. Paulo, quando escreve aos fiéis que estavam lá em Éfeso, ele declara, nós fomos escolhidos em Deus antes da formação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então muitas vezes o fracasso, você está lendo, você está jejuando, você está orando, mas você não está buscando a santidade de Deus.
Se você está anotando, grifa aí: eu preciso ser santo como o Senhor é santo. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Querido, o Senhor, Ele nos adotou como filhos. No momento que você e eu levantamos a nossa mão nessa igreja e falamos: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Ele te adotou como filho, e Ele fez de você uma pessoa para tornar e gerar louvor nessa terra. Sabe, eu pergunto hoje para você: você tem noção do que a tua vida é capaz de fazer? Sabe, o tempo que você tem se lamentado, o tempo que você tem reclamado, o tempo que muitas vezes você tem murmurado, o que você pode fazer se você usar a tua boca do jeito certo? Eu postei, nós postamos no Instagram agora e no YouTube, perdão, o poder da palavra. Querido, se você entender o poder da tua palavra, você vai começar a viver coisas grandes. Mas Ele fala: olha, eu te fiz para o louvor da glória de Deus. Querido, Ele fez isso de graça, gratuitamente. Ele nos alcançou para que você possa romper e voar. Mas Paulo declara: é em Jesus que temos o perdão dos nossos pecados. Ele fala: Ele derramou o seu sangue para termos vida e vida em abundância. Pastor, eu cheguei aqui sujo, pecador, eu cheguei aqui com tantas coisas erradas. Deus te trouxe essa manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida, para restaurar. Não importa qual é o pecado, não importa qual é a dificuldade, o Senhor falou: olha, se você se posicionar, eu quero te levar para ser vitorioso. Deus, Ele liberou sobre nós sabedoria e entendimento. Efésios 1,17 vai dizer: peço que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Queridos, muitas coisas não aconteceriam se tivesse sabedoria e entendimento. Paulo declara àquele povo: olha, vocês foram escolhidos. E hoje eu quero declarar para vocês: nós fomos escolhidos. Nós somos escolhidos para viver com sabedoria e entendimento daquilo que Deus quer fazer. Mas para isso você precisa assumir o seu lugar de filho e entender que você e eu, nós somos a habitação do Senhor. Quando nós entendemos que Jesus, Ele precisa estar no centro da nossa vida, tudo começa a ficar diferente, querido. As coisas começam a ter sentido, as coisas começam a acontecer, sabe? Deus, Ele habita em nós, então você para de ter um relacionamento aleatório, você começa a ter um relacionamento contínuo. Ele começa a andar com você, não é simplesmente num culto de domingo, mas são em todos os dias, Ele tocando a tua vida, tocando teu coração, enchendo a tua casa, mudando o ambiente. Se você entra num lugar e ele continua da mesma forma, existe algo que precisa ser alinhado. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós não queremos mais passar por nenhum processo de fracasso ou perda. Existem pessoas que falaram: Senhor, eu mal comecei a caminhar contigo e eu já perdi um familiar, eu já perdi o meu casamento, que estava tudo errado, e aí agora Deus precisa mexer, e aí as coisas chacoalham, eu perdi a parte financeira. Querido, tudo que você construiu que não estava fundamentado no Senhor, Ele vai precisar ajustar. Mas o Senhor está falando comigo, com você hoje, por quê? Porque, querido, muitas vezes, quando nós caímos, nós entendemos aonde nós erramos, nós nos posicionamos, nós nos levantamos mais fortes, e nós começamos a entender que existe o tempo de ganhar, mas existe o processo. E durante o processo existem momentos de dores. Só que, pastor, como que eu vivo isso se na internet 24 horas as pessoas estão postando como se tornar um milionário, como se tornar o que você quiser em 24 horas? Faça esse curso aqui de R$ 9,90 que você vai conseguir. Você falou: meu Deus, pastor, eu comprei esse curso ontem. Amém? Eu não vou dizer que você não vai aprender nada, mas, querido, para você se tornar um milionário, para você crescer, para você ser um vitorioso em todas as áreas da tua vida, não só na financeira, você vai ter que viver o processo de fracassar sim, mas levantar e vencer o processo.
Sabe, eu sei que muitas vezes você veio aqui na igreja achando que nós iríamos estar pregando uma teologia de prosperidade, mas você nunca viu isso acontecer aqui. Por quê? Porque, querido, a prosperidade é uma consequência de uma vida certa, é uma consequência de uma vida alinhada no propósito, no processo. Não tem como alguém que vive no tripé, na oração, na palavra e no jejum não ser próspero e abençoado. Porém, nós precisamos sair daqui hoje entendendo que Deus, Ele quer fazer algo novo em nós. Quantos creem nisso? Amém? Mas não é sobre simplesmente ser vitorioso, mas sobre entender que quando nós vencemos, nós trazemos um legado para a próxima geração. A minha família, queridos, é uma família que tem um histórico muito difícil. São muitos tios, muitos processos difíceis. Há 2 semanas atrás, a Dai foi no aniversário de uma tia minha, e eles começaram a contar as histórias que aconteceram no ano passado, não está longe. E a Dai ficava, uau, meu Deus, sério, eu nunca vivi isso, eu nunca vi isso. Por quê? Porque, querido, pensa um histórico difícil. Agressões, falações, gente, enfim, nas drogas, tudo que você pensar de difícil. E aí eu falei, gente, ainda bem que agora já estou 8 anos casado com a Dai, não dá mais para ela fugir. Mas ela falou, meu Deus, eu nem imaginava isso. Mas o que eu quero dizer para você, até a minha mãe isso aconteceu, mas a partir do momento que eu decidi me levantar como homem de Deus e falar, Senhor, eu não aceito mais esse fracasso, essas dificuldades, esses problemas, essas mesmas situações. A partir de mim um novo tempo se começa, um novo tempo se inicia. Querido, a minha vida mudou e a partir de mim todas as coisas mudaram. Pastor, você não tem dificuldade? Tenho, mas essas não. Para a glória do Senhor, meu filho e minha filha nunca viram eu e minha esposa falar um palavrão dentro da nossa casa. Nunca viram a gente se alterar um com o outro. Por quê? Porque nós escolhemos. Pastor, você não tem ideia, pastor, a gente tem reunião de RH. Uma vez a cada 45 dias, 60 dias, a gente sai jantar e começa, tá vendo essa listinha aqui? Porque eu sou o que faz a listinha. A gente precisa ajustar isso aqui, aquilo lá, mas brigar, querido, não. Pastor, você não tem vontade? Eu tenho, mas eu sei que o Senhor me escolheu para ter sabedoria e entendimento. Sou eu que preciso decidir o que eu quero fazer para a próxima geração. O meu filho e a minha filha não viram e não verão o que eu passei lá atrás. Mas Paulo declara em Filipenses 3,7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. A grandeza de Deus é tão grande, que começamos a abrir mão de coisas que não fazem mais parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Querido, ainda que seja perca física, ou perca material, ou emocional, querido, se for necessário hoje, você abrir mão de relacionamentos que não são de Deus para a tua vida, abra. Pastor, eu estou ganhando dinheiro de uma forma errada. Queridos, um tempo atrás, nós tivemos uma situação que uma pessoa falou, pastor, eu fui tocado por Deus através de vocês nessa igreja, eu quero mudar de vida, mas eu quero fazer o último trabalho. Eu falei, cara, abre mão disso. Domingo à noite, aqui na igreja. Eu falei, abre mão disso. Olha o risco que você está correndo, Deus está te dando uma chance. Queridos, no último trabalho, o que aconteceu com ele? Graças a Deus ele não foi morto, mas ele foi preso. E eu falei para Dai, olha como o diabo é. Ele vai, cara, mas você vai perder o teu investimento, você vai perder o que você está fazendo, você vai... E eu falei, uma família inteira agora está vivendo esse período de fracasso por uma escolha. Talvez hoje você está falando, pastor, eu tenho amigos no meu trabalho que não condizem com aquilo que eu estou vivendo. Querido, não seja arrogante, não seja hipócrita, não seja ruim com as pessoas, mas você não tem que conviver com aquilo que você não acredita. A presença do Senhor, ela tem que ser prioridade na tua vida, na tua casa. Se hoje isso está te tirando do centro da vontade de Deus, hoje o Senhor está falando, se levanta e se posiciona. Eu tenho um tempo novo para você. Mas entenda, mesmo a porta fechada, pode ser Deus. Pastor, nada está acontecendo, nada está fluindo. O Senhor fala em Eclesiastes 3, existe tempo para todas as coisas.
Mas aí você fala, eu não aceito, mas então por que você canta? A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo. Cantar é fácil, querido. Viver é o desafio de ser vitorioso. O Senhor está falando, ganhar realmente é muito bom, mas avançar é muito melhor. Paulo ele fala, eu continuo avançando, eu prossigo para o alvo, mesmo que existe dor, mesmo que existe fracasso, nosso cérebro muitas vezes, ele quer entrar em curto-circuito. Sabe quando tua mente está queimando, você está falando, pastor, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como continuar, mas o Senhor está falando, você não precisa pensar na linha de chegada, mas você tem que pensar no pouco a pouco, qual é o processo para você chegar e falar que, olha, eu venci. No momento da dor e do fracasso, muitas vezes, a nossa cabeça ela quer nos impedir, mas se você estiver enchendo a tua mente com essa palavra, querido, essa palavra ela vai te impulsionar, ela vai gerar em você aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus nos convida nessa manhã a começar a encher o nosso dia com a palavra dEle, querido. Pastor, eu gosto de orar só à noite, querido, mas tira 10 minutos de manhã, porque você vai orar, você vai falar com Deus, você vai ler um texto, vai ler um devocional pronto que seja, mas você vai começar a ver as coisas acontecendo, fluindo na tua vida. O fracasso, ele significa falta de êxito ou derrota, sabe, a falta de sucesso ao atingir o objetivo. No grego, ele vem com o significado de falhar, mas quando você olha para a tua vida, existem coisas que você falhou, você errou, e eu tenho muitas, mas o Senhor está falando, não é sobre o que você errou, é o que você vai fazer para se levantar e avançar a partir desse erro. Talvez se você chegou aqui pensando, são muitas áreas, eu tenho dificuldade de vencer, mas o Senhor te trouxe nessa manhã e disse, olha, você precisa se posicionar como um verdadeiro cristão. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, chegou o teu dia. Eu quero te convidar nessa manhã, a você começar a criar raízes profundas. Gente, eu falo isso desde que essa igreja começou em março de 2024. Aqui não existe mais espaço para manipulação, para amargura, decepção. Não existe mais espaço para aprisionamento, sabe? As pessoas te aprisionam, querem colocar você no meio dos problemas. Não, elas querem te escravizar. Sabe, tem pessoas aqui que estão sendo escravizadas por homens e mulheres por conta do seu emocional abalado. O Senhor está falando, olha, pega suas emoções e entrega para Jesus, porque Ele quer começar um tempo novo de raízes profundas e firmadas em Deus. Filipenses 1:27 vai dizer, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé. Queridos, chegou o tempo de você entender que viver o Evangelho não é não ter fracasso e dor, mas é vencê-las uma a uma. Paulo e Timóteo estão ministrando aos Filipos e eles falam, olha, está vendo o sofrimento que Paulo está vivendo, ele está falando, olha, ele está contribuindo para a expansão do Evangelho e daquilo que Deus quer fazer. Talvez você chegou aqui nessa manhã com o teu coração apertado, situações difíceis, você está muitas vezes se questionando por que a tua vida está assim. Você parou essa semana e pensou, por que minha vida está assim? Por que eu estou passando por isso? Qual que é a dificuldade? O que eu preciso ajustar? Deus está falando, se você se posicionar, essa tua dor, ela vai contribuir para a expansão da glória de Deus, daquilo que Ele quer fazer, do Evangelho. E Ele está falando, permaneçam firmes. No capítulo 3, versículo 12, Ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Querido, prosseguir, continuar, avançar. Nós estamos num processo, eu e minha esposa, de detox. Alguém já fez detox aí, não? Só sopinha com todos os legumes que a gente não come no dia a dia. Shot de pimenta com açafrão, com curcuma. Chá verde, cavalinha.
tudo coisa boa. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas a nossa médica fala, Tiago, Daiane, 2 vezes por ano, vocês precisam passar por esse processo de desintoxicação. E aí não pode passar maquiagem, né? A pastora já, glória, não pode passar maquiagem. Aí ela falou, olha, é bom se você não passar desodorante. Eu falei, não, eu prego contra os fedidinhos. Não dá, eu vou passar desodorante. Mas até desodorante, por quê? Porque, querido, quando você tem que se limpar, você tem que tirar tudo que é desse mundo de você. Ela falou pra gente, ó, tem que tirar o desodorante, a maquiagem, tem que tirar tempero pronto, tem que tirar tudo. Mas por quê, querido? Para a gente poder alcançar o objetivo. E Deus está falando o que você precisa tirar da tua vida hoje que não cabe mais em você. Qual é a situação hoje que precisa sair? O Paulo fala, olha, eu continuo sendo aperfeiçoado para alcançá-lo, pois eu creio que eu vou alcançar aquilo que Cristo Jesus liberou. Mas ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. Existirão dias difíceis, sim, mas nós precisamos entender que nós escolhemos como nós vamos nos posicionar. Existem dias de fracasso? Sim, existe, mas Deus está falando, eu tenho um propósito eterno para a tua vida, eu tenho um propósito eterno para a tua casa, o que você vai fazer? Querido, Paulo estava preso e ele estava declarando essas palavras, ensinando essas palavras, e contudo ele dizia, eu mesmo não tenho alcançado ainda, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficaram. O que você precisa deixar para trás hoje, querido? Eu quero que você pense agora o que você tem carregado. O que você tem carregado que tem feito você continuar na mesma coisa? Quais são as doenças que muitas vezes o teu corpo tem passado por falta de perdão, por falta de realmente alinhamento, direcionamento? Deus está falando, é uma corrida e você tem que estar com o teu corpo pronto para conseguir vencer essa corrida. E para isso, querido, eu quero finalizar com algumas lições, para que você e eu possamos sair daqui hoje, prontos para uma guerra. Quem está comigo aqui? Fala aleluia aí. Liga o meu ventilador aqui então, aleluia, porque até o final da guerra eu vou morrer aqui. Liga lá para mim, por favor. Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Primeira lição desta manhã, para você sair daqui pronto para vencer toda e qualquer batalha, você vai ter que se vestir de poder. E para se vestir do poder, você vai ter que se vestir da armadura de Deus e estar com ela ajustada em você. Você vai ter que fazer aquilo que Deus falou ao teu respeito. Então, querido, para essa armadura estar ajustada em você, você vai ter que começar a colocar as coisas certas. Alguém já tentou colocar um tênis que não te serve mais? Não, todo mundo rico aqui, glória a Deus. Sabe, você gosta daquele tênis, você está crescendo e você quer usar aquele tênis, mas não dá. Vamos mudar então. Alguém já ganhou um presente que você gostou muito, não tem troca e ele ficou pequeno para você? Agora pegou. E aí você quer pôr aquele chinelo, e ontem nós demos o chinelo para a Valentina, e o chinelo 33, 34 ficou para fora o pé dela. Eu falei, filha, você já está no 35, 36, glória a Deus. 7 anos, não sei que tamanho vai ter o pé dela. E aí, não cabia, mas ela, não pai, ficou bom. Ó, é só puxar um pouco para frente, deixa os dedos para fora, o calcanhar. E aí quando você quer pôr uma roupa que não é tua, você começa a gerar um problema. Então, nesta manhã, o Senhor está falando, olha, você precisa se ajustar àquilo que eu quero fazer na tua vida. O Senhor está procurando adoradores que queiram falar, ó Senhor, eu quero viver uma vida em espírito e em verdade. Nós novos, tem alguém que quer viver em espírito e em verdade aqui? Só que Paulo, ele declara
Em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, ele declara assim, ó: o Senhor está com expectativa da revelação dos filhos de Deus. Então, com cara de profeta agora, fala aí pro teu irmão, ó, chegou a hora de você se revelar. Fala para ele, chegou a hora de você se revelar. Queridos, sabe por que as pessoas estão cansadas? É porque você fica vivendo uma vida dupla, uma vida escondida. Revela o melhor de Deus que está dentro de você, amém? Então, primeiro, você se revestir com a armadura e revelar aquilo que Deus tem em você. Segunda lição, coloque o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Queridos, cinturão da verdade. Conforme você vai crescendo em Deus, você vai precisar entender que tudo vai tentar fazer você continuar errando. Mas não cabe mais os mesmos erros. Se você mentia, agora você não mente mais. Se você enganava, agora você não engana mais. Se você passava a perna nos irmãos, agora você não passa mais. Se você era infiel, agora você não é mais. O cinturão da verdade, ele vem e traz à luz tudo o que você está vivendo. Pastor, a palavra de Deus diz, olha, santifica-nos a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, querido, quando você se entrega a Deus, a verdade ela vem sobre a tua vida e ela começa a mexer no teu coração. Só que Romanos 8,33 vai dizer, é Deus que nos justifica. Não importa as acusações das pessoas à tua volta, querido. Sabe, nem todos entenderão aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Já aconteceu com você de você vir para a igreja, você sair daqui cheio de Deus, você chegar na tua casa, aí aquela pessoa maravilhosa olha para você e fala assim, ah, isso aí é fogo de palha. Ah, isso aí é primeiro amor. A minha cunhada já faleceu, a pastora Marciné, mas ela falava, se depender disso, eu prefiro aceitar Jesus todo dia, mas eu não quero sair do primeiro amor. Deus te justifica, então não tem que ficar aprovando nada para ninguém. Se você vive uma vida íntegra e santa, é Deus que vai te justificar. Se você tem uma palavra de Deus, querido, para ir, vai, continua, persevera, não deixe que o seu hoje dite quem você vai ser amanhã. Independente do que Paulo estava vivendo e passando, ele acreditava no poder sobrenatural de Deus. Ele acreditava que Deus ele iria impulsioná-lo para viver aquilo que ele queria e queria que Paulo vivesse. Sabe, querido, muitas vezes as circunstâncias elas podem não ser favoráveis, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo, talvez são tantas situações, mas Filipenses 1:6, Paulo declara, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para completá-la. Posso ouvir um amém? Pastor, é impossível para Deus, nada é impossível, ele vai completar, ele vai fazer. Quarta lição, levante o escudo da fé. Nos dias de hoje, levantar o escudo da fé, para muitos, é parar de dar ouvidos para as pessoas que não têm nada para acrescentar na tua vida. Querido, ter fé é muito difícil. Quando você tem alguém falando toda hora, não vai acontecer, não vai dar certo, não, você é sonhador, você é visionário. Querido, eu creio que em breve nós estaremos num prédio muito maior. Só que as pessoas estão falando, pastor, mas aí quanto que vai ser o aluguel? Queridos, eu não estou nem pensando em ser aluguel, eu estou orando por algumas pessoas, porque eu creio que, se Deus quiser, a gente já pode comprar o próximo lugar, amém? Só que as pessoas, elas falam assim, você é maluco. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar o que você está vendo. Só que quando você levanta o escudo da fé, você começa a falar, Deus, eu creio na tua palavra, eu sei o que o Senhor falou, eu sei o que o Senhor prometeu. Eu não darei mais ouvidos para aquilo que as circunstâncias estão falando. Sabe, levantar o escudo da fé é você estar fortalecido, porque, querido, Satanás vai lançar os dardos, às vezes teu vizinho, teu amigo, teu parente, às vezes até a sogra. Vai acontecer, mas se o escudo está de pé, nada vai te parar. Em quem você está firmado, querido? Levantar o escudo da fé é você parar de dar ouvido para as opiniões das pessoas. Pastor, então eu não tenho que ouvir, querido, você tem que ouvir aquele que já venceu a guerra que você está lutando. Para de ouvir aquele cara que não venceu nada, que não fez nada e quer te dizer o que você tem que fazer. Fala, querido, acorda. Vamos vencer junto então.
mas eu creio na palavra que eu recebi do Senhor. Chega de aceitar esses dardos inflamáveis do capeta que vai direto para o teu coração para dizer: você não pode, tem pessoas melhor que você. O que o pastor viu em você, se tem pessoas melhores que você na igreja? Deus está falando: chega de dar ouvidos. Tem pessoas que só aparecem para lançar palavras, te destruir e vão embora. Não aceite mais. Se levante. Deus está falando: olha, levanta o teu escudo da fé nesta manhã. Quando você se posicionar, essas flechas lançadas pelos inimigos não terão mais poder sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Quinta lição, estou terminando. Use o capacete da salvação. O capacete fica onde, gente? Na cabeça. E os pensamentos que você tem que entregar para Jesus estão aqui também. A nossa cabeça, a nossa mente, ela fica trabalhando constantemente para falar para você e para mim que nós não seremos capazes de vencer. Muitas guerras, elas são vencidas, se não todas, na mente. Quando você coloca o capacete da salvação, os pensamentos que ficam o tempo todo tentando te fazer parar e desistir de acreditar naquilo que Deus quer fazer, eles vão começar a cair por terra. Romanos 12:2, ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? Vamos juntos. A boa... Não, vamos de volta, senão não vai dar boa. 1, 2, 3 e... Melhorou. Queridos, quando nós não estamos com a nossa mente renovada, nós queremos ficar somente na boa. Muitas vezes, nós recebemos de mão beijada oportunidades e propostas para que nós fiquemos apenas na boa. Mas Deus, Ele quer te levar para a agradável e para a perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente, ela é o nosso principal campo de batalha. Satanás, ele sabe que se você, na mente, for derrotado, já era. Então, nessa manhã, o Senhor está falando: olha, se levanta e decide de uma vez por todas abrir a tua boca para profetizar. Querida, a tua mente, ela está trabalhando e você vai começar a declarar aquilo que você sabe ao teu respeito, aquilo que Deus falou ao teu respeito, a palavra que Deus declarou sobre você. O Senhor nos salvou para que você e eu, nós fôssemos mais do que vencedores. No último domingo que eu preguei, eu falei lá atrás: se você soubesse do que você é capaz quando você usa as palavras certas, ninguém te segura. Sexta, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra. No último domingo, querido, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Aqui à noite aconteceu algo que não é todo culto que acontece, mas o Senhor, Ele veio e não teve mais palavra, não teve mais como continuar. A gente falou: pessoal, olha, pode ir embora quem precisar, porque a gente vai deixar acontecer. Ninguém foi embora. E quando a gente viu, a igreja estava uns pelo canto, uns no chão, uns na frente, uns... porque quando Ele vem, não tem o que fazer. Só, querido, dizer para você que é fácil, que a gente vai estar todo dia, todo mundo ranhento no chão. Não, você tem que saber em quem você tem crido, você tem que saber qual é o teu lugar, você tem que se posicionar, você tem que pegar essa espada que é a palavra de Deus e falar: Senhor, eu sei o poder que existe nessa palavra. Vai ter dia que você vai orar e você vai falar: Senhor, a minha oração não passou desse teto, mas Pai, eu creio que mesmo aqui o Senhor me ouviu. Sabe, a resistência, muitas vezes, de você ler a Bíblia, de você orar, é porque o Satanás, ele sabe que quando a palavra ela está na tua mão, ela está nos teus lábios, ninguém é capaz de impedir o que ele vai fazer em você. A escolha de sermos vitoriosos ou fracassados está ligado naquilo que nós falamos e nos posicionamos.
Romanos 8:38 diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Ele fala, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, quando nós estamos firmados na palavra, tudo acontece. Pastor, mas não deu certo essa área, querido. Vai acontecer tudo no tempo certo. E eu quero falar sobre a 7ª e última lição. Quando Paulo está falando, ele termina dizendo, no versículo 18: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Talvez você vai estar hoje com toda a armadura, você está pronto, está tudo certo. Só que está faltando você orar no Espírito. Está faltando você entender o que Deus quer fazer com tudo isso que Ele te revestiu. O nosso texto-chave fala sobre uma vida pelo Espírito. Ele fala sobre vivermos aquilo que Deus tem para nós. Enquanto estivermos orando sem cessar, nós entenderemos que viver pela carne é ruim, leva-nos para a morte. E quanto mais nós entendermos isso, nós estaremos cheios do Espírito. Querido, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo lutando contra a carne. Existe uma guerra. Existe algo tentando nos parar, mas o Espírito Santo de Deus, ele te torna filho de Deus. Ele te torna herdeiro e cordeiro com Cristo. E com isso, não tem mais como você fugir. Quando você vive uma vida alinhada no propósito, existe um processo a ser vivido. Nada acontece por acaso. E eu quero finalizar com um texto. Romanos 8:18 diz: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Queridos, versículo 22 vai dizer: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, estamos aguardando pacientemente. E eu quero ler aqui para orar com você. Não sei como você chegou aqui, mas o versículo 26 vai nos ensinar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E o versículo 28, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Mas ele continua: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Fracassos ou vitórias? Eis a questão. O que você quer para a tua vida hoje? Pastor, eu quero ser vitorioso. Eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero fluir, eu quero avançar. Deus está falando: orar, ler a Bíblia e jejuar. Fiz isso. O que eu preciso? Eu preciso me revestir. Pastor, eu me revesti, então eu preciso viver uma vida pelo Espírito. Existem coisas que não estão acontecendo porque você e eu não temos vivido aquilo que Deus quer. Eu quero que por um momento você feche seus olhos e comece a pensar:
Qual que é o tempo que você tem dedicado em oração? Qual que é o tempo que você tem buscado? Qual que é o tempo que você tem falado com o Senhor? O que Deus tem ministrado? O que Deus tem feito? Quais são as áreas que Deus precisa ministrar na tua vida? Pastor, eu tenho vivido dias que eu tenho muitas vezes desanimado, querendo fugir, querendo desistir, querendo parar. Mas o Senhor está te convidando nesta manhã. Eu quero te levar para um nível maior.